Estamos aqui mais uma vez com alegria nesse episódio do ILA Talks, trazendo conhecimentos de medicina vitalista, que o melhor exemplo dela é a homeopatia hahnemanniana. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com Nilson Roberto Benites, médico veterinário homeopata, professor universitário, algumas vezes está conosco no ILA como professor convidado. Professor Nilson, boa tarde. Muito gosto tê-lo aqui, né? E vamos começar com as nossas perguntas, pode ser? Obrigado pelo convite, prazer de estar com todos vocês aí e vamos ver se a gente pode colaborar de alguma forma. Então, Nilson, como que você encontrou a homeopatia? Como que a homeopatia te encontrou? A homeopatia me encontrou e é uma história comprida. Eu não tive formação homeopática, nunca pensei no assunto, não era um objetivo trabalhar com isso. Mas logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar. Eu estava numa cidade do interior e havia uma associação de veterinários naquela cidade. E eles mensalmente faziam uma reunião. E numa dessas reuniões eles resolveram convidar um médico veterinário homeopata para dar uma palestra. Eram raríssimos naquela época, um médico veterinário homeopata. E então nós fomos aproveitar para ouvir o que ele falava. Até hoje eu me lembro dessa palestra e eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Não fazia sentido ah, as coisas que foram faladas, mas foi uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Na hora que ele começou a falar, termos que se usam normalmente na homeopatia, que fazem parte normal da homeopatia, e que eu não me lembro nunca de tê-los ouvido, eles batiam no meu ouvido como se eu já tivesse ouvido. Eu não entendia o que ele queria dizer com aquilo, nem o objetivo que ele estava, aonde ele estava querendo chegar com aquelas informações. Mas as coisas batiam na minha cabeça e eu pensava, eu já vi isso alguma vez na vida, porque isso estava dentro da minha cabeça. Como? Não tenho ideia, porque não tenho ideia. Mas ficou nisso, esse flash, essa situação, e desapareceu aí. E nessa época eu trabalhava dando assistência em fazendas. Em fazenda, quando morre um animal, há um prejuízo, não é um animal de estimação, que você não tem valor. Você perdeu um animal de estimação, você perdeu uma coisa que não tem valor. Mas numa fazenda um animal tem valor. Então, quando isso acontecia, a gente frequentemente tinha que fazer necrópsias para saber o que aconteceu, aonde houve, se houve, quais as atitudes eh, profiláticas que nós temos que tomar para o resto do rebanho e assim por diante. E eu fiz muitas necrópsias. No local que eu estava, eu tinha acesso aos professores de patologia da Universidade Federal Fluminense, que na época eram excelentes profissionais nessa parte de patologia. E quando como eu tinha acesso a eles, eu fazia as necrópsias, coletava amostras e mandava. E comecei a ficar muito preocupado com os resultados das necrópsias. A frequência que eu recebia de insuficiência hepática era muito alta. E aí eu comecei a entrar em contato com esses professores.
já pessoalmente. Na opinião deles, o que justificaria esses processos hepáticos que esses animais estavam desenvolvendo. E o motivo principal que eles levaram em consideração era excesso de medicação. Isso me fez um monte de reflexões, né? Geralmente, esses animais que tinham excesso de medicação, eles eram tratados com colina e metionina, que eram considerados protetores hepáticos. Percebi que isso não era protetor hepático coisa nenhuma. Mas, além disso, muitos desses animais não foram nem tratados por mim, eles eram tratados muitas vezes por aquele prático que estava dentro da própria propriedade que dava o primeiro andamento no tratamento. Então aconteciam essas coisas, mas alguns tinham sido tratados, sim, por mim. E mesmo eu levantava quando as pessoas faziam esse primeiro tratamento, se tinha alguma coisa muito fora do normal entre as coisas que tinham sido medicadas. E o que eu verifiquei é que aquilo era muito interessante. Geralmente, as dosagens que estavam nos livros de farmacologia e terapêutica, elas não batiam com as dosagens da bula. As dosagens da bula geralmente variava entre um quarto a um terço da dosagem que era indicado pela literatura. E eu seguia o que estava na literatura. Levei esse problema para professores de farmacologia e eles começaram, conversamos, pegamos casos, discutimos, e eles disseram que a atitude terapêutica estava correta. E que não era, talvez o problema fosse de uma suscetibilidade maior de um ou outro animal. Lógico que não se matava todo animal que ficava doente. Era um grupo de animais que aparecia esse problema. Mas isso me criou uma dificuldade, me criou uma regra, porque uma coisa era o animal morrer porque evoluiu para óbito. Outra coisa era o animal morrer porque tinha sido tratado. Mesmo que ele estava sendo tratado, estava errado ele morrer pelo tratamento. Isso foi uma coisa que começou a me incomodar. Foi nesse sentido que eu parei e pensei comigo, vou começar a procurar alternativas terapêuticas menos agressivas. E quando eu comecei a procurar alternativas terapêuticas menos agressivas, a primeira que me apareceu e que me veio na cabeça foi a homeopatia. Nesse momento, estava se iniciando um curso de homeopatia veterinária, eu comecei a participar. Também foi um outro processo complicado, porque ah, ah, esse curso era ministrado por médicos e esses médicos usavam excessos de sintomas mentais, coisas que nós não observávamos em animais de produção. Então, essa adaptação estava muito difícil de acontecer. Mas esse curso me veio uma coisa interessante. Frequentemente, os professores diziam: Hahnemann disse isso, Hahnemann disse aquilo, Hahnemann falou o outro. E eu não conseguia entender o que o Hahnemann estava. O contexto que eles estavam falando
com a situação que estava sendo proposta. Então, eu decidi ler Hahnemann. Foi aí que eu comecei a ler Hahnemann. Foi aí que eu comecei a estudar o Hahnemann per si. E aí é que eu aprendi outra coisa muito interessante, que acontece demais, um profissional não entender, às vezes, um texto, e ele se pega num pedaço desse texto e fica ampliando o raciocínio em cima do único pedaço que ele conseguiu compreender dentro do raciocínio dele, a ponto de mudar completamente a informação prévia. Quando comecei a ler a informação completa, ela mudava completamente o sentido. Ela tinha outra conotação, outra coisa. E dentro desse contexto, uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu tinha amizade, não era veterinário, não era médico, nada disso, era um professor de física, que se tratava com homeopatia, chegou para mim e falou: se você está tendo essas dificuldades, esses problemas, por que você não conversa com o grupo do Galvão, uma vez que foram eles que fizeram a tradução do órgão e do doenças crônicas para o português? Então, quem sabe essa aproximação seja produtiva. E realmente foi aí que as coisas abriram completamente. Porque as interpretações passaram a ser muito mais profundas, as amplificações muito maiores, e eu não me sentia sozinho dentro do processo, porque tem fulano que está dizendo isso, ciclano está dizendo, eu li e eu estou interpretando assim. Eu também li e estou interpretando da mesma forma. Então a gente começa, então eu não sou o único que está enxergando esse processo dessa forma. Então foi aí que eu comecei a encontrar respostas para aqueles termos que tinha na minha cabeça. Foi aí que eu comecei a entender o processo e a minha ideia inicial da homeopatia era o seguinte: quando eu perceber que eu estou com um animal mais suscetível, trabalha-se com medicamentos menos agressivos. Nos outros a gente faz aquilo que a gente está acostumado. Tudo bem, não tem problema. Só que mudou completamente a visão nessa história. Porque enquanto que uma coisa era um processo totalmente mecanicista, que eu nem havia me alertado, me atentado que eu estava fazendo um processo mecânico, de repente eu percebi que a mecânica não é a única alternativa. O vitalismo está presente. E que existia uma outra forma de ver. E quando eu comecei a ver sobre outro ângulo, uma outra coisa, foi um mundo inteiro que se abriu. Aquilo que eu resolvia, eu comecei a questionar se eu resolvia. Ou se eu estava simplesmente fazendo um sintoma ficar escondido, para vir depois de uma outra forma pior. Essa brincadeira entre isto e eu começar a homeopatia foram 3 anos. Não foi uma coisa que aconteceu instantaneamente. Foram 3 anos. Quando eu comecei a estudar homeopatia, até eu conhecer o grupo Benoami, liderado pelo Galvão, foram 6 anos que eu fiquei estudando sozinho e que, de repente, eu encontrei
um monte de pessoas que estavam falando e, inclusive, ampliaram a minha visão de várias maneiras e me apresentaram uma fé que eu não conhecia. Então, isso tudo foi aumentando. De tal forma que, se nós formos conversar hoje, eu tenho 42 anos de homeopatia. E essa é a minha vida hoje. Então, professor Nilson, nesses seus 42 anos de clínica homeopática, né, ambulatorial, hospitalar, qual o diferencial que o senhor vê do tratamento homeopático, né, para o tratamento alopático ou outras terapias? A diferença que eu via inicialmente é que eu queria fazer uma coisa assim mais branda, menos agressiva e de uma maneira mais tranquila. Mas quando a gente percebe que existe dois pontos fantásticos que foram desenvolvidos. O primeiro ponto, o vitalismo. Quer dizer, eu vou tratar não mais uma doença, mas eu vou tratar um doente. Essa foi o primeiro ponto que de cara já chamou a atenção. Puxa vida, mas o raciocínio é completamente diferente. Eu não estou mais olhando uma coisa abstrata. Aquilo que está escrito no livro, olha, essa doença, ela se manifesta assim, 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 ou pode se manifestar com essa fase, ou naquela fase, ou não sei o que, ou não sei o que lá, e te dá um leque, um mundo, assim, que te deixa totalmente confuso. Não, quando eu vou tratar um doente, eu não estou mais olhando essas coisas, eu estou olhando como um processo está desencadeando e trabalhando dentro naquele indivíduo naquele momento. E como esse indivíduo pode ir para um lado ou para o outro, aonde eu tenho que fechar essas portas naquele indivíduo. Então, esse foi o primeiro ponto que eu vi assim de diferença que tem nisso daí. Um outro ponto fantástico é aquilo que a gente vê o tempo todo e fecha os olhos para não enxergar. Uma coisa engraçada que quando o Jung conseguiu pela primeira vez ir para a casa do Freud e eles ficaram durante horas tomando um chazinho e conversando. O Jung escreve isso nos seus livros. Ele vem e fala o seguinte: e sobre o processo de transferência, processo no qual o indivíduo psiquicamente desequilibrado chega ao médico ou inverso, o médico chega ao paciente e há uma troca, há uma transferência da energia psíquica do indivíduo para a energia psíquica do médico ou vice-versa. O Freud, isso escrito pelo Jung, o Freud diz assim para o Jung: você percebeu isso? Ele falou: sim, eu percebo isso. O Freud disse: aí está toda a psicanálise. Isso é exatamente o que o Hahnemann percebeu 100 anos antes. A única coisa que, ao invés dele falar em transferência de energia psíquica, ele falou em contaminação da energia vital de um indivíduo para outro. Esse raciocínio é muito importante, porque não, não é simplesmente
um agente biológico ou um agente químico que passa uma doença para um indivíduo e outro indivíduo, mas uma coisa que você não vê, uma coisa que está dentro de cada um e que de repente toca o outro. A gente percebe isso no dia a dia. Quando um indivíduo chega para você, fala bom dia e vai embora, e você fala, puxa vida, eu estava bem e agora não estou. Ou o contrário, eu cheguei hoje de mau humor, mas esse bom dia me fez um bem tão grande. E isso tanto é explicado na psicanálise como muito antes o Hahnemann já falava. E todos os que vieram e que foram discípulos do Hahnemann, eles entenderam isso, mas de repente outras linhagens se perderam dentro dessa situação. Então nós percebemos que a gente só consegue enxergar isso quando a gente volta e, ao invés de beber uma água contaminada, a gente bebe uma água fresca e pura da fonte, que veio e passou essa informação para a gente. Então, Nilson, na homeopatia, as pessoas acham, né? Quem não conhece, quem não vivencia um tratamento, que demora muito, que quase não tem efeito. Bom, os animais eu posso falar também, como eu trabalho com criança, criança também não tem, vamos dizer, a interferência ah, da sugestão, né? Até você trouxe aí as coisas da psicanálise e da psicologia analítica, né? Mas na veterinária, nos bichinhos, né? Seja de pequeno ou grande porte, como nas crianças, isso não tem, como nas plantas também, né? Não tem como sugestionar, vamos dizer assim. Então, nessa sua vivência desse tempo, né, que eu sei que você trata tanto a nível ambulatorial como hospitalar, como que é isso? Como que é essa ação do tratamento homeopático, de fato? Com tanta dita evolução, tanto da medicina quanto da homeopatia, não, a homeopatia já não vê as coisas como o Hahnemann via, porque a medicina toda evoluiu, a homeopatia evoluiu, as coisas mudaram completamente. Porém, a única pessoa que dá respostas para a homeopatia da maneira mais profunda, da maneira mais rica, é o Hahnemann, que é a sua base. Então, olha só, no doenças crônicas, quando ele faz toda a reflexão da psora, inclusive explicando como ela vai se desenvolver, ele chega e coloca de uma maneira muito simples. O estímulo, ele chega ao indivíduo e ele vai ser percebido por terminações nervosas que vão levar essa informação para o sistema nervoso. E é a partir disso que vai ser elaborado a resposta, a partir da comunicação do sistema nervoso com a energia vital. Ou seja, o que o Hahnemann está dizendo? Que o tempo, o medicamento homeopático é como uma segunda doença que eu estou criando no organismo para ela tentar reequilibrar aquilo que o primeiro estímulo desequilibrou. Essa é a ideia. E esse medicamento tem que ser aplicado aonde tem terminações nervosas. Ou seja, você tem que dar um medicamento numa terminação nervosa, ela vai seguir até a medula, da medula para o encéfalo, a
a ligação com a energia vital, que devolve o estímulo para o sistema nervoso, e o sistema nervoso vai dizer qual é a resposta que tem que ser dada. O que significa esse caminho? É aquilo que, na neurologia, nós chamamos de arco reflexo. Você dá um estímulo, uma terminação. Quanto tempo leva para eu receber a resposta? Frações de segundo. Esse é o tempo que o medicamento leva para dar a resposta no organismo de como ele tem que trabalhar. Então, o medicamento homeopático, ele começa a agir frações de segundo após o estímulo nas terminações nervosas. Ah, mas a homeopatia demora. Não, a homeopatia não demora. O que demora é o processo que o organismo precisa organizar do seu metabolismo interno para recolocá-lo em equilíbrio, que dependendo da condição, ele vai levar, segundo Hahnemann e segundo Maffei, na patologista, batem os dados. O processo vai precisar de aproximadamente 48 a 72 horas, ao redor de 5 a 7 dias, ao redor de 14, 15 dias e ao redor de 21 dias, quando não for evoluir para um processo de reparo ou quando ele não consegue achar o ponto de equilíbrio. Então, o medicamento começa a agir em frações de segundo após o seu estímulo. Porém, o tempo que o organismo precisa para mudar o seu metabolismo, de acordo com as diferenças que você tem de metabolismo, de estrutura, de estímulo, você vai levar 3, 7, 10, 15, 21 dias. E dependendo disso, às vezes mais ainda do que isso, porque às vezes nós precisamos de respostas sequenciais. Eu preciso que para resolver um problema eu chegue num nível para depois passar para um outro nível, para depois passar para um outro nível, e aí eu vou ter essa somatória dessas datas, desses períodos de convalescenças. Porém, o efeito do medicamento é imediato. E o que a gente observa de imediato é a mudança do estado geral do paciente, até como critério para saber se é um medicamento adequado ou não, né? Não tem, porque muitas pessoas dizem, vou ter que esperar. Não, não tem que esperar. Num caso agudo, numa doença aguda, e você precisa ver uma resposta, não só do sintoma, vamos dizer, incomodativo, seja uma dispneia, um quadro febril, a resposta é praticamente imediata, né? Agora tem todo o processo de organização, mas a nível do paciente, né, se é um caso crônico, é outro tempo, vamos dizer assim, de organização. Mas você vê uma Sim. evolução positiva em relação ao que estava de incômodo aí, né? Se o primeiro órgão a receber a resposta, porque é aquele que passa a informação para a energia vital, e a energia vital retorna primeiro para o sistema nervoso, a primeira resposta que nós vamos verificar num paciente é o que acontece no sistema nervoso. Então, se esse paciente está
aumentando o desespero, aumentando a depressão, aumentando, essa resposta é indesejável. Mesmo que fisicamente possa estar mostrando alguma melhora. Mas, mesmo que eu sinta dor, mesmo que o processo físico seja uma situação de desconforto, o sistema nervoso ele tem que estar mais equilibrado em primeiro lugar. Esse é o ponto-chave. Ah, mas isso não está doendo? Olha, está. Mas a gente tem que ter paciência, não é? É assim que o paciente fala. E o paciente fala isso porque ele se percebe, né, vamos dizer assim, em maior bem-estar, né, ou na direção do bem-estar. Isso na criança é muito fantástico, né? A criança é muito pura, muito inocente. Talvez lá com os animais você perceba isso, nas plantas eu percebo isso nas que eu trato lá em casa. Mas é muito incrível a criança pula e vai brincar, por exemplo, e está lá com uns 40 de febre, eu levo um susto, quero segurar, né, como se fosse estar em desconforto, né, só porque está assim. Mas é imediato isso, os pais, eu lembro que quando eu trabalhei em pronto-socorro, que eu estava algumas vezes tratava com homeopatia, a enfermagem logo comprou, vamos dizer, junto comigo de tratar os pacientes, né, aqueles que queriam com homeopatia, porque também percebiam logo a diferença, né? Então isso é importante. Ô, Nilson, um dos grandes desafios agora falando na pediatria são as alergias, né? Sejam as de pele, sejam as respiratórias, sejam as digestivas, né? E enquanto você falava até do Hahnemann e do Maffei, o quanto o Hahnemann foi 100, 200 anos, falou coisas que hoje a medicina está trazendo, e a patologia também, ele também trouxe do jeito dele muitas coisas da psiconeuroendocrinologia, né? É uma coisa que eu percebo, né, nesses casos, vamos dizer assim, alérgicos, como a homeopatia pode atuar, são doenças multifatoriais, vamos dizer assim, né? Como que você percebe isso nos animais? Antigamente, os medicamentos alopáticos eram medicamentos muito fortes, muito drásticos. Então, ou eles suprimiam e faziam desaparecer aquele sintoma, ou eles faziam o indivíduo vir a óbito rapidamente, porque eles eram muito, muito violentos, muito fortes. O Hahnemann ele já define doença aguda e doença crônica de uma maneira diferente, que a alopatia já definia logo de cara. Ele já define doença aguda, é aquela doença que tem um curso definido. Ele vai fazer esse caminho para entrar, esse caminho evolutivo, esse processo de cura. Isso daí é uma doença aguda para o Hahnemann. Tem um caminho definido. A doença crônica é aquela que vai variar de acordo com a suscetibilidade de cada órgão em cada momento. Então, como é que evolui uma doença crônica? A resposta é não sei. Porque vai depender de vários fatores simultâneos que estão acontecendo, não é? Então, quando nós estamos falando disso, um processo para evoluir rapidamente para a cura, ele tem dois caminhos. Ou ele cura o processo, fazendo com que todo o sistema volte ao seu reequilíbrio inicial, ou ele leva o indivíduo à falência completa do processo. Ou seja, a evolução da doença aguda sempre é ou cura rápida ou óbito. O que acontece com a alopatia? Ela percebia exatamente a mesma situação. Porque isso é natureza. Não é mais nada a não ser natureza. Então é assim que evolui. E se é assim que evolui, as coisas não mudam. E o que a medicina e a indústria farmacêutica perceberam? Ao invés de eu usar medicamentos tão violentos e tão drásticos, como eu transformo uma doença
com curso definido e risco de óbito, num curso não definido e que eu possa espichar o processo. Ou seja, como eu cronifico as doenças. A atual medicina, a especialidade dela é cronificar. Tira qualquer processo e cronifica. Para que o processo seja o mais fraco possível, o mais brando possível, em que as dores sejam as mais fraquinhas e não tire o indivíduo do trabalho, da maneira dele ganhar dinheiro, de produzir para a sociedade e de ser um elemento útil dentro dessa sociedade. Porém, essa utilidade que está sendo exigida é uma utilidade de produção para alguém ganhar. Não é uma utilidade do indivíduo para si mesmo, de entender o processo no qual ele está passando e encarar estímulos de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais serena. Se nós formos pegar na mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules exigiram do Hércules 3 coisas, em todos eles. Primeira, força. Segunda, inteligência. Terceira, paciência. Em todos os trabalhos, o que variou? O equilíbrio das 3. E desiste de ficar pondo o trabalho para ele quando ela percebeu. Ele sabe dosar as 3 para resolver qualquer problema. É isso que nós queremos de um paciente, que aprenda a dosar a força que ele tem psíquica, a força mental e buscar novas informações e inteligência, e a força da paciência, de esperar o momento certo para tomar as decisões. Tirar simplesmente o sintoma não significa que o indivíduo aprendeu o equilíbrio dessas informações. Esse é o grande ponto nessa história. Então, a doença aparece e ela vem, aquelas doenças autoimunes se apresentam nos sistemas respiratórios, apresentam na pele, apresentam no sistema digestório, elas vêm então ligado a isso para o indivíduo aprender a fazer essas 3 coisas. Se eu tiro esses sintomas, se eu não deixo a doença aparecer, ele está aprendendo a dosar essas 3 coisas. Ele não sofre. Mas quem não sofre evolui? É esse o ponto que nós queremos chegar. O sofrimento faz parte do processo evolutivo. E como você vê em tudo isso, todo esse sistema que nós estamos inseridos? No caso aqui, nós falando, né, da homeopatia em todas as suas instâncias, né, que são os seres vivos, aí está incluído a terra, né, o solo, e os animais. Né? Como você vê nesse sistema todo, né, o tratamento dos animais e podemos dizer, de todos os seres vivos, né? Porque tem o que é a evolução humana e a participação dos animais aí. As palavras do Hahnemann. Se as leis que eu proclamo
são as leis da natureza, elas servem para todos os seres vivos. E como o tratamento, né, dos animais, que hoje tem os pets que são quase da família, são da família, né, Nilson? E dos animais de produção, né, como que você trouxe no início, até que foi o seu início da vida de veterinário. Como está tudo isso na homeopatia, nesse contexto que nós estamos falando? Então, dentro da homeopatia, nós vamos pegar todas as situações possíveis e imagináveis. Então, hoje em dia, só para a gente ter uma ideia, eu já tratei animal que foi pego de tráfico, que ia ser vendido para ficar em gaiola, e ele aí foi apreendido, e esse animal vai ser levado para um local para tentar se fazer a reabilitação. Por exemplo, esse caso que eu estou me referindo era de um bem-te-vi que, quando chega num local para ser tratado, para ser reabilitado, para poder voltar para a natureza, esse animal estava com um processo neurológico, e a cabeça pendia para um lado, e ele não conseguia voar nem sequer andar, e muita dificuldade para comer. Esse animal, em menos de 30 dias, tratado com homeopatia, foi solto de novo na natureza, voando. Então, a gente vê esses processos em todos os níveis, desde o animal ou da planta que faz parte de um ecossistema e que está equilibrando esse ecossistema, até nas produções. É lógico, eu não vou ter o mesmo resultado numa vaca que é tratada como vaca para dar leite para o seu bezerro e um pouquinho a mais do que ela está produzindo, a gente levar isso para o ser humano, um animal que é alimentado com capim, que é alimentado da maneira como um ruminante tem que comer, eu não vou ver a mesma resposta a um medicamento homeopático do que quando eu pego um animal que está preso num local e que a função dele é simplesmente comer e dar leite, comer e dar leite, comer e dar leite. E de preferência dar leite para a família inteira, não aquilo que ela daria de excesso que a natureza permite que a gente use. Não, eu tenho que alimentar todo mundo, porque senão, se eu não fizer desse jeito, vai faltar alimento para todo mundo. Está faltando alimento para quem economicamente não tem condições de comprar. E aquele que tem condições de comprar toda essa produção, ele joga fora. Nós temos que repensar isso. Eu preciso de uma vaca que produza 60, 70 quilos de leite por dia para ser jogado fora? Só para um fazendeiro ficar com mais dinheiro? E quanto custa? Será que não é mais barato dar um capinzinho e tirar um pouquinho de leite? E viver com um animal feliz e saudável? Será que não é melhor eu montar num cavalo que está no pasto, comendo capim, e na hora que eu precisar do auxílio dele, eu chamo ele, pego, escovo, limpo, interajo e ando para resolver o que eu preciso fazer e depois coloco ele de novo no lugar dele? É melhor isso
ou eu pegar e transformar ele num presidiário digno de ficar numa solitária, se alimentando com alimentos produzidos por uma empresa que quer ganhar todo o lucro possível, e aí esse animal fica nessa solitária e não cumpre nenhuma função, nem na natureza, nem com o ser humano, porque ele está preso. Então, Nilson, aqui eu vivo em Florianópolis, né, Santa Catarina, e tem aqui o dialeto local que é o manezês, né? Muitos de vocês, quando nós estamos conversando, dizem, mas ainda não estou entendendo, peraí, né? Mas tem algumas coisas que são das sabedorias de cada local, e aqui vamos dizer assim, os nativos, muitas vezes a gente vai da cidade conversar com eles, lá os nativos são os pescadores, né? A maioria descendente de português, mas como o Brasil inteiro, nós temos a riqueza da miscigenação e sabedoria maior ainda. Ah, então eles viram para nós e disseram assim: Nossa, vocês arrumam muita consumição. Para que isso, né? Para que isso, né? Perfeito, perfeito. Quer dizer, na verdade, eu fico às vezes pensando, né? Quantos anos empresário desses que trabalham com essas mídias de computadores, programas e coisas desse tipo, quantos anos eles não viveriam com o dinheiro que eles têm hoje se eles parassem de trabalhar, pegar só o dinheiro e fossem só viver com aquilo que eles já ganharam? Quantos anos eles não viveriam bem só com isso? Quantas vidas eles iriam precisar para gastar o que eles têm? E eles ficam criando cada vez mais situações aonde nós somos obrigados a consumir mais equipamentos, programas, energia elétrica, um monte de outras coisas para aumentar esse dinheiro que ele não vai ter capacidade de gastar. Nilson, a nossa realidade é da consumição, dito estresse, né? Vamos dizer assim, né? Que mais que consumição, né? Isso realmente não tem sistema imune aí que consiga ter reação normérgica todo o tempo, né? Mas que é esse estresse. Diante dessa realidade, vamos dizer assim, da consumição, do estresse, e é a consumição que, de uma outra maneira, tu está dizendo aí que se chama consumo, né? Consumo em desmedida, né? Dentro da necessidade é super, é preciso e é ok, né? É saúde. Mas o que que dentro dessa realidade que nós vivemos, a homeopatia pode ainda ser de ajuda? A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, o que acontece, e isso que a gente tem que perceber, é que existe um monte de gente que vai nisso. Todo mundo está indo, eles vão junto, vão junto, vão junto, vão junto. Só que chega num determinado momento, e esse momento chega para todos, aonde eles são obrigados a reavaliar. Em várias fases da nossa vida isso vai acontecer. Reavaliar as nossas, aquilo que nós estamos fazendo, de alguma forma. Alguns param e falam: por que que eu não mudo? Por que que eu não sigo um outro caminho? E nesse momento as alternativas vão aparecer. Esse vai enxergar a homeopatia. Esse vai enxergar um monte de informações que chegam a ele, de vários níveis, de religião, de política, de economia e de um monte de coisas, e ele vai seguir o seu caminho.
mas a grande maioria ainda vai fechar os olhos nesse momento e continuar buscando seguir o caminho junto com todos os outros. A homeopatia não pode fazer nada? Não, ela dá o estímulo. Mas veja bem, se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitos a partir da criação, nós seríamos perfeitos a partir da criação. Deus quer que a gente seja perfeito por livre e espontânea vontade. Não porque eu não tenho outra alternativa. Se Deus pensa assim, quem sou eu para querer mudar isso? Eu tenho que aceitar. Este pode crescer. Esse vai crescer daqui a um tempo. Esse outro vai levar mais tempo. E outros vão levar muito, muito mais tempo. E eu tenho que aceitar. Faz parte da paciência, faz parte da inteligência e faz parte da força. Que você diria agora, né, hoje, com essa sua experiência e as possibilidades que a homeopatia se apresentou, né, em todos os aspectos da sua vida, vamos dizer assim, né, não apenas profissional e como clínico no meio acadêmico, ao a quem está começando a veterinária agora, o seu aluno que está lá na graduação, né, ou pós-graduando, o que você diria para esse colega que está chegando, vamos dizer? Eu diria o seguinte: força, paciência e inteligência. Estude para entender as leis do universo. Não tenha ansiedade em entendê-las e agregá-las todas a você. E tenha sempre, aprenda a usar essa força para construir aquilo que você precisa dentro de você. É isso que eu acho que tem que ser feito. O processo de homeopatia, de homeopatização, ele exige muito estudo, é muita informação, precisa de estudo, precisa de conhecimento técnico, precisa de sensibilidade, precisa buscar uma troca entre paciente e médico. Precisa aceitar as alterações do meio, a situação que o universo está passando. O universo, não é o país ou a cidade. É uma ampliação da visão. E quem entende isso, ele passa a ter serenidade, paz interior, sensação do dever cumprido. Eu sempre brinco dizendo que o meu objetivo de vida é dormir. Eu desejaria isso para todo mundo. Chegar no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar: puxa, aquela e aquela outra oportunidade que me apareceu, eu acho que eu passei bem. Posso agora descansar em paz. Aí eu tenho um sono tranquilo. É verdade. Então, Nilson, é uma honra tê-lo aqui conosco nesse episódio. Também é uma honra ter a sua presença nas nossas aulas do curso, né, do ILA. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que eu falei mais do que devia e provavelmente, então, todo mundo, na primeira pergunta, no meio dela, todo mundo já vai desistir de ver o resto, mas eu desejo muita paz para todos os que conseguirem chegar até o fim. Para nós todos. Então, muito obrigada a você que esteve aqui conosco, né, em mais esse encontro, e esperando que esses conhecimentos que nós estamos trazendo estejam sendo úteis, né, para todos, como tem sido para nós, né, Nilson? E
Também os episódios anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do ILA, para quem queira assistir, e estaremos aqui na próxima semana. Um abraço fraterno.